Olá, você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre o tema da ansiedade, o mal que tem trazido sofrimento à humanidade e que hoje se tornou uma verdadeira epidemia, assim como a depressão, que também é um excesso de passado, de preocupação com as coisas que já aconteceram. A ansiedade também tem afetado a humanidade, mas trazendo ali então um excesso de futuro, de preocupação com aquilo que ainda não nos pertence. E esse é um grande problema para a humanidade hoje, porque muitos têm deixado de viver o presente, a realidade, aquilo que tem, preocupados com aquilo que ainda não tem, preocupados com aquilo que poderá ou não ainda acontecer. E isso, em grande parte, é talvez causada pelo próprio pós-modernismo que vivemos, né? Por esse excesso de informações, de tecnologia, de tantas coisas que são promovidas, do consumismo, de tantas coisas que juntas, somadas, levam o ser humano então a uma busca constante por satisfação, por felicidade, e que muitas vezes não sendo atendida acaba de alguma forma atrapalhando ali e trazendo sofrimento. Como eu disse, vivemos uma pós-modernidade, um tempo de grande avanço tecnológico e científico, mas também de um vazio existencial gritante, cada vez mais forte. Se por um lado temos então muito acesso à comunicação, por outro vemos pessoas solitárias, vazias, sozinhas, tristes e muitas vezes desenvolvendo expectativas irreais com relação à vida e a tudo aquilo que envolve ela. Mas nós não temos que ficar sem esperança. A palavra de Deus, ela nos traz ali conhecimento com relação às coisas pertinentes à nossa salvação. Mas Deus também trouxe na sua palavra orientações e ensinamentos ali também com relação à nossa felicidade aqui nessa vida. E quando vamos para a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua palavra, se está aí com a sua Bíblia. Se não está, que me acompanhe então na leitura do texto que eu vou fazer aqui, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Jesus diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha o que ele diz agora. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus ele começa aqui então, falando sobre a necessidade que temos de não nos deixar absorver por esse sentimento. Ele diz, não andeis ansiosos. E ele fala aqui então sobre a importância da vida aos olhos de Deus. Muito mais do que coisas materiais, físicas, Deus se importa e se preocupa com a nossa felicidade. E quando nós continuamos a leitura do texto, a partir do verso 26, Jesus vai exatamente falar sobre esse cuidado de Deus com a natureza, com seres simples, como pássaros, como plantas, coisas que muitas vezes o ser humano apenas enxerga como um produto, como algo para ser consumido, usado, como algo sem tanto valor, porque hoje vemos, né, que o ser humano não cuida da natureza, não se preocupa com o seu próprio meio ambiente. Mas Jesus diz assim, se Deus se preocupa com essas coisas pequenas, com pássaros, com a natureza, muito mais ele se preocupa com nós. E é o que ele diz no verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Então ele diz assim, se Deus se preocupa com a natureza, se preocupa muito mais conosco. Afinal de contas, Jesus morreu pela nossa salvação. E ele continua dizendo assim, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí ele diz no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E termina com o verso 34 dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus aqui ele fala então desse cuidado de Deus, dessa preocupação de Deus com seus filhos. E ele diz ali que quem se preocupa com essas coisas normalmente são aqueles que não temem a Deus, que não têm uma confiança nele. E por isso então tem
a única expectativa, né, de felicidade nas coisas materiais dessa vida. Mas não é conosco igual. Por isso ele aconselha aqui, ele diz assim, que nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus, a sua justiça, buscar aquilo que é eterno, porque Deus vai cuidar das nossas necessidades. Ele diz assim, o resto Deus vai nos acrescentar. E olha o que Jesus termina dizendo aqui no verso 34, ele diz assim, ó, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu acabei de falar há pouco tempo aqui, que a ansiedade é o excesso de preocupação com o amanhã, com aquilo que não temos hoje ainda, como algo seguro, como algo que realmente temos certeza de que vai acontecer. Então ele diz assim, portanto não vos inquietem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus está falando aqui que devemos viver o dia de hoje, aquilo que temos, aproveitar aquilo que temos. Muitos deixam de aproveitar o dia de hoje preocupados com o amanhã, não sabendo nem se vão ter o amanhã. E infelizmente, como eu disse, uma grande parcela da humanidade, para não dizer talvez quase toda, tem sido afligida com esse sentimento de ansiedade. Um sentimento que não é novo, como eu disse, mas que vem trazendo ali sofrimento à existência humana. E falando da palavra de Deus, Jesus ele tem ali, no próprio Evangelho de Mateus, palavras de conforto, de orientação àqueles que estão sofrendo nesse momento, quem sabe, de ansiedade, de preocupação, talvez até de uma forma justa pelas coisas que estão sofrendo, pelas necessidades, quem sabe, que tem agora nesse momento. Mas quando você lê Mateus do capítulo 11, nós vamos ler aqui o texto bíblico, Jesus ele faz um apelo e ele faz a nós também um pedido. Ele diz assim, vinde a mim, lá no verso 28 de Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus ele diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ele pede que você leve até ele seus fardos, seu sofrimento, suas lutas, e ele promete então que ele vai cuidar dessas necessidades. Quando nós lemos também o Evangelho de João, eu quero ler com você aqui, lá no capítulo 14, o verso 27, Jesus ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como ao dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Uma coisa que talvez o ser humano mais anseie nesses últimos dias é paz. Paz de espírito, paz de coração, paz de mente. Algo que esse mundo necessita tanto, é tão carente e tem tão pouco. E muitas vezes tem buscado nos lugares errados. Esse talvez é o grande problema da humanidade hoje. Ou de todo o tempo, talvez. Ter buscado sempre no lugar errado a paz. Muitos buscam na droga, na bebida, na diversão, na busca pelo dinheiro, nas conquistas, do sucesso, em tantas coisas, encontrar esse preenchimento para esse vazio que vai trazer paz. Mas Jesus diz que ele é a fonte da paz, que é por meio dele que você pode encontrar paz. E é o que ele diz aqui, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E olha o que ele diz aqui, não vou lá dou como a dá o mundo. Porque, como eu disse, pessoas têm buscado no mundo formas de preencher, de alcançar essa paz. Mas todas essas formas, todas essas buscas são passageiras. Porque logo em seguida volta aquela angústia, aquela ansiedade, aquela preocupação. A paz que Jesus dá é uma paz diferente. Não significa que você não vai passar por lutas, por provações, por dificuldades. Mas que em meio a elas você vai ter a mão de Deus te conduzindo, te dirigindo e te dando a tranquilidade necessária para vencer cada luta dessa. É essa a paz que Jesus te oferece. Ainda não a paz que vamos receber na eternidade, quando não vai haver mais sofrimento, nem luta, nem dor, nem morte, nem perdas, mas uma paz que vai nos ajudar a termos serenidade, calma e tranquilidade para enfrentar as lutas. Então, a palavra de Deus nos dá essa esperança, essa certeza por meio daquilo que Jesus disse. Por isso que ele diz assim, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Ele diz assim, não fique com o coração conturbado, nem atemorizado. Por que ele diz isso? Porque ele está oferecendo a sua paz. E você tem a oportunidade de fazer uso dela. Como eu disse, a ansiedade não é uma coisa nova. Jesus aqui já fala na palavra de Deus sobre um quadro que há 2000 anos já afetava a humanidade. Seres humanos já tinham essa preocupação em sua mente e em seu coração. O que eu vou comer, como eu vou viver, como eu vou me vestir, aonde eu vou morar. E ele diz que devemos não nos deixar absorver por isso, mas confiar em Deus e no cuidado dele. E eu quero terminar com você, fazendo a leitura aqui do texto que nós encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4 e no verso 6. Paulo fala da mesma questão, a ansiedade. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então Paulo diz a mesma coisa, não andem ansiosos de coisa alguma. Pelo contrário, levem a Deus suas necessidades. Permitam que Ele possa saber aquilo que você necessita e possa te ajudar. Eu não estou falando aqui, talvez você esteja passando por um quadro de ansiedade, depressão mais profundo, que você não precisa buscar ajuda profissional. Eu estou falando aqui que Deus, Ele tem para nós reservado bênçãos, também com relação à nossa situação psicológica, mental. Deus deseja nos dar a sua paz, deseja nos ajudar a vencer nossas lutas e nossos sofrimentos. E na verdade, às vezes vai ser a combinação da ajuda profissional com a ajuda de Deus que vai te ajudar a vencer a sua luta e o seu problema. Mas quem sabe muitos não têm esse quadro tão profundo, mas ainda assim sofrem, porque hoje a humanidade de uma forma geral tem sofrido com a ansiedade, tem sofrido com essa preocupação. E como eu disse, muitos têm deixado de viver o presente, preocupados com o futuro. O futuro não pertence a nós, mas a Deus. Na sua palavra, Ele nos ensina o que temos que fazer hoje, para estarmos preparados para um dia desfrutarmos da eternidade com Ele. E também o que temos que fazer hoje para que possamos ser felizes. Que você possa confiar em Deus, no cuidado dEle, entregando nas mãos dEle tudo aquilo que você necessita, como lemos aqui na carta de Paulo. Levando a Ele em oração suas necessidades, confiando que Ele vai cuidar de você. E de uma forma, então, cada vez mais real, vivendo essa paz que Jesus te oferece, buscando nele e por meio da palavra dele, então, essa paz. Que Deus te abençoe, que Deus continue conduzindo a sua vida. Continue estudando a palavra de Deus, continue buscando sabedoria nela. E Deus vai te orientar a cada passo, a cada momento da sua vida. Deus abençoe você ricamente.